Eu tenho, por mim, uma convicção plena, viu, Douglas? Assim, não é demagogia, não é. Eu tenho convicção plena. Eu tenho essa convicção antes mesmo do Dunamis começar, antes de eu assumir o pastoreio da Zion. Eu sabia que o favor que eu tinha, que não era meu, as portas que se abriam para mim, as bênçãos que caíam no meu pé, eu falava, isso aqui não tem nada a ver comigo. Isso aqui é fruto do trabalho do meu avô, que veio como missionário do Japão para o Brasil, da fidelidade da minha mãe para continuar. E tem coisas que gerações lá atrás estão semeando, que a geração presente está colhendo. Sim. E se a gente fica pensando, se a gente é pego nesse engano, que tudo que a gente está colhendo hoje, desse embalo que o Brasil tem hoje um embalo espiritual. Se a gente fica pego nesse engano, esse embalo espiritual é porque a gente está aqui fazendo a obra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Tá fazendo certo. Exato. Deixa eu te falar, a gente está colhendo coisas que Valnice Milhomes plantou lá atrás em oração, em intercessão, Neuza Itioca. Eu cito essas duas, mas elas representam uma geração de pessoas, sabe? As pessoas olham e falam assim, Theo, que legal o The Sen, tal, o Luengo, eles admiram o Lu, né? E eu falo, eu admiro demais o Lu. E eu sei que muito aquilo que a gente está vivendo é porque ele plantou em lágrimas já 30 anos atrás, quando ninguém conhecia esse homem. Esse homem era jardineiro, ele cortava a grama empurrando a máquina de cortar grama. E ele fala pra mim, Theo, eu orava 7 a 8 horas em línguas por dia. Assim, não tinha como, eu tinha que cortar grama, então já que eu tô cortando grama, tô orando. No espírito eu tô orando. Então, quer dizer, eu me preocupo um pouco, Douglas, quando eu vejo que tem muita gente com muita voz, muita gente com muita opinião, muita gente com muita canção, só que eu não tô vendo os caras que estão falando, eu vou ser o cara que vou ficar me escondendo aqui, no lugar de oração, para que uma geração venha, porque a gente viu isso na geração passada. E eu gostaria de sugerir que a gente está tendo esse embalo por conta dessas pessoas da década de 80, década de 90. Você também vem de uma linhagem evangélica, do ministério dos teus antepassados, digo, de sangue. Sim. Né? Então, quer dizer, você também pode dizer, tem coisa que você está entrando hoje que não é diretamente porque o Douglas fez. Não, o pastor Josué plantou e outros por trás do pastor Josué. Então eu vejo, assim, é importante pensar multigeracional. Você me pergunta, você acha que o Brasil vai liderar missões? Eu acho. Só que eu acho que a gente vai liderar quando a gente começar a abraçar um plano de geração. Okay. E uma coisa que a gente vai fazer assim, vamos plantar hoje, talvez a nossa geração é a geração que regue, mas será que eu estou contente em só regar? Será que eu posso deixar para a geração dos nossos filhos colherem? E se eu não tiver aqui, a pergunta que eu faço para mim é, Theo, e se você não tiver aqui para colheita, mesmo assim você vai plantar? Isso é incrível. Porque quando Deus libera a promessa sobre Abraão, era muito claro que ele não ia ver, né? Porque quando ele fala, sua descendência vai ser como as estrelas, como os grãos de areia, já na hora ele fez a conta, peraí, eu vou conseguir ver neto, talvez um bisneto, ele já falou. Exatamente. E aí você viver em tendas uma vida inteira por algo que você não vai ver na sua geração, cara, essa é a parada de em buscar o reino de Deus em primeiro lugar, né? De colocar realmente o reino em primeiro lugar, né? Isso é muito forte o que você está falando. Eu tava numa conversa com o reitor da Universidade das Nações. O nome dele é David Hamilton. É um americano, mas que cresceu, passou a vida inteira dele, praticamente até os 40 anos, os 30 e poucos anos, no Chile. Então, quer dizer, ele falou, eu sou mais chileno do que americano, filho de missionários no Chile, né? E ele falou, eu falei, David, qual que são as tuas, né, a tua visão para a universidade? Ele começou a fazer fez uma fala bem por cima, né? E eu falei, cara, ele falou assim, daqui 20 anos a gente quer estar aqui, daqui 50 anos a gente vai estar aqui. A ideia, daí quando ele bateu 50 anos, eu falei, calma aí, você tá com 60 e poucos anos. Até 20 anos eu entendo. Mas 50? Ele falou, não, Theo, eu tenho já, em oração, eu e a liderança já tem orado, ele já desenhou os próximos 100. Eu já sei para onde esse negócio tem que ir daqui 100 anos. Eu falei, e se Jesus voltar? Jesus voltou. Mas eu não vou pagar para ver. Uau. Eu tô pronto hoje para Jesus voltar. No meu coração tem Maranata. Só que eu não vou ficar aqui parado
pagando para ver, porque se você for estudar a história da igreja, muitas pessoas já fizeram isso. Sim. E desperdiçaram tempo. Então, assim, eu já tô planejando para 100 anos. Então, para mim, eu falei, cara, isso é um coração que não é egocêntrico, que não é, bitolado. Então, eu na hora eu orei, Deus, me dá esse coração. Eu quero ver e construir para futuras gerações, mesmo se eu não estiver aqui, né? Então, eu vejo que pra gente realmente crer no Brasil como líder de missões, uma igreja que pode liderar, a gente vai ter que pensar multigeracional, a gente tem que construir coisas que a gente não vai estar aqui para ver. A gente começou a pensar aqui, né? E é um plano, algo que está no nosso coração. Por exemplo, ministério infantil, né? A gente sempre pensou no ministério infantil como, cara, vamos entreter as crianças ali para os pais assistir o culto, né? É um pouco dessa mentalidade, né? Agora, a gente, os mais sérios sempre ensinaram Bíblia e tal. Mas aí eu comecei a pensar, cara, o Jesuscope como igreja tem 3 anos. Então, para ter maturidade e tal, para a coisa começar a acontecer, geralmente são 15, são 20 anos, no sentido de se tornar um centro de plantação de igrejas e tal. Ou seja, quem vai ser os plantadores, aqueles que serão os plantadores de igreja daqui a 20 anos, vamos dizer que esse cara tenha 30, ele tem 10 hoje. Então ele está no meu ministério infantil, ele tem 8, entendeu? Exatamente. E aí a gente começou a pensar, cara, e se a gente fizesse um ministério infantil mirando que aquele menino, aquela menina vai virar um plantador de igreja? E começar a pensar, cara, o que um plantador de igreja precisa? Pô, precisa ter de Bíblia, tão legal. Mas eu creio que o missionário do futuro, e até o de agora, eu não sei se você concorda comigo, ele tem que saber business. Ele tem que saber de negócios. Sim. Entendeu? Ele tem que chegar num lugar e saber levantar o sustento dele. Então, peraí, então se a gente começar a ensinar para eles sobre isso também e começar a equipar dessa forma, né, cara? E isso, cara, isso que você tá falando é muito legal. A gente vai ter que aprender. Sabe, uma coisa que eu vejo na história de Davi, né? Deus colocando um desejo ardente no coração de Davi, mas a autorização de fazer para Salomão. Né? Para Salomão, exatamente. E falar, meu irmão, se vira. E Davi separa, né, os materiais. Exato. Ele deixa tudo pronto pro filho dele ter sucesso. Né? E essa que é a coisa doida. Então eu acho que assim, quando a gente olha para gerações, a gente precisa, aquela profecia de Joel, onde os corações dos pais estão voltados nos corações dos filhos e o coração dos filhos está voltado para o coração dos pais. É tão importante esse casamento da geração para que o fluir do reino continue, né?